Fala galera, eu Hammurabi, mais um vídeo aqui pro canal Dinheiro Fácil e o assunto do dia hoje é fundos imobiliários. Essa semana, na segunda-feira, tivemos duas grandes novidades dentro do mercado de fundos imobiliários brasileiro. E aí eu vou trazer para vocês algumas informações sobre o ETF que a XP lançou, que vai replicar o IFIX, que é o Índice de Fundos Imobiliários, e também sobre a locação de cotas de fundos imobiliários que foi liberado pela B3. Então, curte esse vídeo, compartilhe com quem você acha que precisa saber mais sobre investimentos. Não esquece de deixar seu comentário para tirar suas dúvidas e fica comigo até o final que eu vou te passar todos os detalhes que você precisa saber para fazer uma análise de se é bom ou não ter esse tipo de produto na sua carteira. Se você não sabe o que é um fundo imobiliário, já te adianto. O que é um fundo imobiliário? Algum gestor, algum administrador, um grande banco de investimento decide lançar um fundo imobiliário com algum tipo de propósito, algum tipo de característica específica, por exemplo, investir em shopping center, e aí ele faz uma captação no mercado, ele lança esse fundo e pega dinheiro de diversos investidores, algumas centenas, milhares de investidores, e esse dinheiro é investido na compra de imóveis ou de outros tipos de ativos que podem ser ativos de papel, recebíveis, por exemplo, de imóveis, sempre atrelado ao ramo imobiliário, por isso o nome Fundo de Investimento Imobiliário, e isso é negociado em bolsa. As cotas são negociadas na bolsa, assim como ações. E as principais vantagens dos fundos imobiliários é que eles pagam um dividendo mensal, que é referente ao aluguel daqueles imóveis, e eles são isentos de imposto de renda para a pessoa física no recebimento desses dividendos. Você só paga o imposto de renda quando você tem o ganho de capital, ou seja, quando você compra a cota por um valor e vende ela por um valor mais alto. Nessa diferença de preço, é o seu lucro, é o seu ganho de capital, você paga uma alíquota de 15% de imposto de renda. E agora passando para o ETF, caso você não saiba o que é um ETF, ele nada mais é do que um fundo passivo. O que é um fundo passivo? É um fundo que não tem uma grande estratégia do gestor por trás, ele simplesmente replica algum tipo de índice que existe já no mercado. No mercado brasileiro, a média dos fundos imobiliários é consolidada no índice chamado IFIX. Então, esse ETF da XP vai replicar o desempenho do IFIX. Se o IFIX subir, esse ETF sobe também. Se o IFIX descer, esse ETF cai também. Só que começando a falar de algumas desvantagens do ETF, o que você tem que saber é que todo fundo de investimento, seja ele passivo ou ativo, tem uma taxa de administração embutida dentro do patrimônio dele, que é descontada diariamente ou mensalmente a uma taxa anual para o administrador que está trabalhando, que foi quem desenhou, quem administra aquele investimento. No caso do ETF da XP, que vai ser negociado com o código, está sendo, na verdade, negociado com o código, porque ele já foi lançado, o código é XFIX11. Vou botar aqui embaixo para vocês darem uma olhada no código, caso vocês queiram procurar o desempenho dele. No caso desse ETF especificamente, a XP passou a informação de que a taxa de administração é de 0,3% ao ano. É uma taxa baixa, porém, todos os fundos imobiliários, por serem administrados, também por terem seus gestores, também possuem taxas de administração. Então, na prática, quando você adquire cota de um ETF, você está pagando taxa de administração duas vezes, porque os próprios fundos têm esse desconto da taxa de administração lá dentro, isso é embutido dentro do resultado do fundo, e no ETF também, quando vierem esses resultados, vai ser descontado alguma coisa. E eu acabei de citar sobre o imposto de renda. A pessoa física no Brasil tem uma vantagem, que ela não paga imposto de renda sobre o recebimento dos dividendos, que normalmente são pagos mensalmente. No caso do ETF, isso não vai acontecer, porque os dividendos vão ser captados pelo fundo, pelo ETF, vão ser reinvestidos nas cotas dos próprios fundos imobiliários, e isso é muito positivo, você reinvestir os seus proventos potencializa seus ganhos de longo prazo, porém, você não vai ter isenção desse imposto de renda sobre esses dividendos. Então isso acaba penalizando um pouco o resultado caso você tivesse os mesmos fundos na sua carteira propriamente como pessoa física, só que você também teria o trabalho de reinvestir isso manualmente, o que eu não acho que seja um grande trabalho. Uma outra questão é a pulverização. Algumas pessoas vão dizer que é diversificação, eu acredito que é pulverização. Por quê? O IFIX é composto hoje por 81 fundos imobiliários diferentes. É muita coisa. E esses 81 fundos, eles são não correlacionados. Então eles trazem certa segurança e trazem uma estabilidade, mas eles fazem exatamente o que eles se propõem. No caso do IFIX, ele faz exatamente o que ele se propõe, que é ser uma média do mercado. E eu sempre tento investir para estar acima da média do mercado. Eu quero vencer os benchmarks, vencer os índices. Então, para mim, com a minha estratégia, não faz sentido. Pode ser que faça para você. Mas eu quero pegar poucos fundos, analisar poucos fundos
que não é difícil analisar fundos imobiliários. Com um pouquinho de dedicação, algumas poucas horas na semana, para começar você consegue avaliar e já montar uma pequena carteira de fundo imobiliário. E fazendo isso, provavelmente você consegue maiores retornos tanto no ganho de capital quanto no recebimento de dividendos, porque também dentro do IFIX vão ter fundos que vão estar pagando um dividend yield não tão bom. E aí, abrindo um parênteses aqui para falar sobre dividend yield, isso nada mais é do que a relação entre o dividendo que é pago mensalmente e o valor da cota do fundo imobiliário negociado. Então, se a gente fala que um fundo tem um dividend yield de 8% ao ano, quer dizer que nos últimos 8% nos últimos 12 meses, porque é sempre calculado com base de 12 meses, quer dizer que sobre o valor da cota que está sendo negociada hoje, ele está pagando 8% ao ano de dividendos, de proventos que você recebe diretamente na sua conta da corretora. Então eu diria que não é tão complicado assim para o investidor, mesmo que iniciante, avaliar fundos imobiliários sozinho, olhar os prospectos, os documentos que os fundos disponibilizam para o mercado, analisar aquilo ali, entender o que está acontecendo, ver os resultados do fundo, ver a questão de vacância, de valorização das cotas, quanto que está o dividend yield, ver quais são os imóveis, ver como que é a administração daquele fundo, se é uma administração respeitada, se eles têm experiência com isso, como que são os resultados que eles entregam. Isso não vai te tomar muito tempo, não é tão difícil de fazer e eu acredito ser mais vantajoso para potencializar os ganhos no longo prazo. E a facilidade que o ETF entrega, no caso desse ETF especificamente, eu não acho tão vantajosa, por causa dessa questão das taxas e dessa perda que você tem para o imposto de renda, que você vai acabar entregando boa parte do valor que você receber para o governo, através de imposto de renda que você não pagaria se estivesse investindo diretamente como pessoa física. Então, novamente, para minha estratégia não faz sentido, esse ETF não tem muito sentido para mim e por isso eu não vou tê-lo na carteira. Pode ser que sua estratégia seja diferente, pode ser que você tenha receio de fazer análises e errar, pode ser que você queira investir menos dinheiro do que o valor de uma cota de fundo imobiliário, que os principais hoje com mais ou menos R$100 você consegue. No caso do ETF ele começou a ser negociado por R$10. Então não seria um problema para esse tipo de perfil você começar pelo ETF enquanto você vai analisando outros fundos imobiliários individualmente, até você ter confiança para fazer essa mudança de levar seu dinheiro do FTF para o fundo imobiliário diretamente. Porém, se você pensa em comprar o ETF para ficar com ele para sempre, por assim dizer, e não passar isso para ativos individuais, para fundos, para montar sua própria carteira de fundos, eu já acho que não faz muito sentido. Mas é uma decisão sua que você pode tomar sozinho também fazendo suas próprias análises. E agora, para finalizar, falando um pouquinho sobre a alocação de cotas de fundo imobiliário. Até então isso não era disponível, também começou nessa segunda-feira, e isso traz, na verdade, mais liquidez para o mercado de fundos imobiliários. Algumas pessoas ficaram um pouco pessimistas, dizendo que isso vai acabar trazendo muita especulação para as cotas do fundo, porque quando você disponibiliza a alocação de cotas ou de ações, você na prática autoriza pessoas a operarem vendidos, ou seja, a operarem acreditando ou confiando que o valor daquela cota vai cair. Só que isso, para o investidor de longo prazo, assim como eu, não faz diferença, porque eu entendo o fundamento do fundo, eu vejo quais são os ativos, eu vejo como é a administração, eu entendo como é o dividend yield, como que ele está sendo formado, eu entendo a vacância daquele fundo imobiliário, e isso para mim não afeta. E para mim acaba sendo vantajoso, porque como eu seguro esses fundos imobiliários na minha carteira, eu não fico vendendo eles o tempo inteiro, eu acabo tendo mais um ganho, que é através da alocação. Então eu vou disponibilizar as cotas dos meus fundos para alocação e aí as pessoas que alugarem isso para especular vão acabar me pagando uma taxazinha mensal além do que eu já recebo. Então é pouco, tá? O valor é bem baixo dessas locações, mas é melhor você ganhar alguns centavos a mais do que não ganhar nada. Por hoje é basicamente isso, gente. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, comentar e compartilhar. Então até o próximo vídeo. Valeu!